O Problema do Ser, do Destino e da Dor, obra do sábio francês Léon Denis, parte 15. Ouvi-o tocar trechos de muita dificuldade, uma habaneira galiciana e a marcha turca de Mozart, com habilidade em certas passagens. A harmonia, ainda mais do que a dedilhação, é extraordinária. Acha quase sempre o acorde justo e, se hesita, como lhe sucede no princípio de um trecho, tateia alguns segundos. Depois, continuando, acha a verdadeira harmonia. Não se trata de uma harmonia muito complicada. Quase sempre consiste em acordes de muita simplicidade, mas por vezes inventa alguns que causam grande surpresa. Para falar com rigor, o que mais me assombra não é a dedilhação, nem a harmonia, nem a agilidade, mas a expressão. Tem uma riqueza de expressão admirável. Seja triste, alegre, marcial ou enérgico, o trecho musical, a expressão é arrebatadora. Uma vez fiz tocar à mãe a mesma música que a ele. Sem dúvida, ela toca muito melhor, sem notas erradas, sem hesitações, nem tateios, nem repetições, mas o bebezinho tinha muito mais expressão. Muitas vezes mesmo é tão forte essa expressão, tão trágica, até em certas áreas melancólicas ou fúnebres, que a sensação de que Pepito não pode, com a sua dedilhação imperfeita, exprimir todas as ideias musicais que nele fremem, de maneira que quase me atreveria a dizer que ele é muito maior músico do que parece ser. Não somente executa as músicas que acaba de ouvir tocar no piano, mas pode também, posto que com mais dificuldade, executar ao piano as áreas que ouviu cantar. Causa pasmo vê-lo então achar, imaginar, reconstruir os acordes do contraponto e da harmonia, como o poderia fazer um músico perfeito, perito. Numa experiência feita há pouco tempo, um amigo meu cantou-lhe uma melodia muito complexa. Depois de tê-la ouvido umas 5 vezes, sentou-se ao piano, dizendo que se tratava de uma habaneira, o que era verdade, e repetiu-a, se não no todo, pelo menos nas partes essenciais. Invenção. Muitas vezes, bem difícil, quando se ouve um improvisador, distinguir o que é invenção do que é reprodução pela memória de áreas e trechos musicais já ouvidos. É certo, entretanto, que quando Pepito se põe a improvisar, raras vezes lhe falta a inspiração e acha, muitas vezes, melodias extremamente interessantes, que pareceram mais ou menos originais a todos os assistentes. Há uma introdução, um meio, um fim. Há, ao mesmo tempo, uma variedade e uma riqueza de sons que talvez admirassem se tratasse de um músico de profissão, mas que numa criança de 3 anos e meio causam verdadeira estupefação. Desde essa época prosseguiu o jovem artista o curso de seus triunfos, cada vez maiores. Tendo-se feito violinista incomparável, causa a admiração do mundo musical com o seu talento prematuro. Deu também muitos concertos em Leipzig e representações musicais em São Petersburgo. Assinalavam de Rennes, a 28 de novembro de 1911, a Le Matin, o caso de outra criança musicista. Nossa cidade possui um novo Mozart. Esse pequeno prodígio, filho de um empregado da posta, nasceu em Rennes a 8 de outubro de 1904. Tem, pois, 7 anos e 2 meses. O jovem René Guillon, tal é o nome dessa criança extraordinária, compõe, não obstante sua idade, e executa ao piano sinfonias, sonatas, melodias, fugas, duos para piano e violão, duos para violões. Ainda bebê já parecia com disposições para o desenho. Sentiu inclinação muito viva para a música. Em seguida, a audição da Marcha Fúnebre de Chopin, executada pela banda do 419 de linha, posto que nunca tivesse tocado um único instrumento, assim que entrou em casa dos pais, pôs-se ao piano e executou a célebre peça. Desde este momento, começou a compor, ao correr da inspiração, pedaços de música que fazem a admiração dos professores do conservatório. Ajuntemos a essa lista dos meninos músicos
o nome de Willy Ferreiros, que, com a idade de 4 anos e meio, dirigia com maestria a orquestra do Folies Bergère de Paris, depois a do Cassino de Lyon. Eis o que, ao seu respeito, nos diz, no número 17 de fevereiro de 1919, a revista Comédia. É um homenzinho que traz já garbosamente o traje negro, as calças de cetim, o colete branco e as botinas de verniz. Tendo na mão a batuta, dirige com desembaraço, segurança e precisão incomparáveis uma orquestra de 80 músicos. Sempre atento às menores particularidades, escrupuloso observador do ritmo. Há dias, ao acaso de uma viagem ao meio-dia, sul da França, o Sr. Clement Baunel descobriu esse pequeno prodígio. Entusiasmou-se com tal instinto musical e trouxe o menino para Paris, que conquistou desde ontem à tarde. Ao correr da revista dos Folies Bergère, Willy Ferreiros regeu com os cadetes de Souza, a Sílvia, de Leon de Libes, foi um extraordinário acontecimento. O intransigente, de 22 de junho de 1911, acrescenta que ele é igualmente admirável na direção das sinfonias de Haydn, na marcha do Tannhäuser e na dança de Anita de Grieg. Citemos também Le Soir de Bruxelas, na enumeração que faz de algumas crianças notáveis de Aleimar. Entre os rapazes prodígios do Novo Mundo, devemos citar o engenheiro George Stelber, que conta 13 anos, e o Henry Dugan, que ainda não completou 9 anos. O Henry Dugan acaba de fazer uma excursão de 1.000 milhas, cerca de 1.600 quilômetros, através da República Estrelada, onde realizou negócios com... Entre os rapazes prodígios do Novo Mundo, devemos citar o engenheiro George Stelber, que conta 13 anos, e o Henry Dugan, que ainda não completou 9 anos. O Henry Dugan acaba de fazer uma excursão de 1.000 milhas, cerca de 1.600 quilômetros, através da República Estrelada, onde realizou negócios colossais para a casa que representa. Por mais incrível que pareça, a Universidade de Nova Orleans acaba de passar diploma de médico a um estudante com 5 anos de idade, chamado Willy Guilliam. Os examinadores declararam depois, em sessão pública, que o novel Esculápio era o mais sábio osteólogo a que haviam passado diploma. Willy Guilliam é filho de um médico conhecido. A este propósito, os jornais transatlânticos publicaram uma lista de meninos prodígio. Um deles, mal contava 11 anos de idade, fundou recentemente um jornal intitulado The Sunny Home, cuja tiragem no terceiro número era já de 20.000 exemplares. Pierre Lott e Sully Prudhomme são colaboradores do Chatterton americano. Entre os pregadores célebres dos Estados Unidos, cita-se o jovem Dennis Mahan, de Montana, que desde 6 anos causava pasmo aos fiéis pelo seu profundo conhecimento das escrituras sagradas e pela eloquência da sua palavra. Juntemos a esta lista o nome do famoso engenheiro sueco Ericsson, que aos 12 anos era inspetor no grande canal marítimo de Suez e tinha às suas ordens 600 operários. Voltemos ao problema das crianças prodígio e examinemo-lo nos seus diferentes aspectos. 2 hipóteses foram aventadas para explicá-lo: a hereditariedade e a mediunidade. A hereditariedade é, ninguém o ignora, a transmissão das propriedades de um indivíduo aos seus descendentes. As influências hereditárias são consideráveis nos 2 pontos de vista físico e psíquico. A transmissão do temperamento, dos traços, do caráter e da inteligência de pais a filhos é muito sensível em certas pessoas. Por diferentes títulos, encontramos em nós não somente as particularidades orgânicas dos nossos progenitores diretos ou dos nossos antepassados, mas também suas qualidades ou seus defeitos. No homem atual revive a misteriosa linhagem inteira de seres de cujos esforços seculares para uma vida mais elevada e completa ele é o resumo.
mas a par das analogias, há divergências mais consideráveis. Os membros de uma mesma família, posto que apresentando semelhanças, traços comuns, oferecem também às vezes diferenças que se destacam bem. O fato pode ser verificado por toda parte, ao redor de nós, em cada família, entre irmãos e irmãs e até entre gêmeos. Muitos destes, de semelhança física, nos primeiros anos, a ponto de custar a diferenciá-los um do outro, apresentam no decurso do seu desenvolvimento diferenças sensíveis de feições, caráter e inteligência. Para explicar essas dessemelhanças, será, pois, necessário fazer intervir um novo fator na solução do problema. Serão os antecedentes do ser que lhe permitiram aumentar suas faculdades, sua experiência de vidas em vidas e construir-se uma individualidade, trazendo um cunho próprio de originalidade e as próprias aptidões. Só ele, só a lei dos renascimentos poderá fazer-nos compreender como certos espíritos encarnados mostram desde os primeiros anos a facilidade de trabalho e assimilação que caracterizam as crianças prodígio. São os resultados de imensos labores que familiarizariam esses espíritos com as artes ou as ciências em que primam. Longas investigações, estudos, exercícios seculares deixaram impressas no seu invólucro perispiritual marcas profundas que geram uma espécie de automatismo psicológico. Nos músicos, notadamente, essa faculdade cedo se manifesta por processos de execução que espantam os mais indiferentes e deixam perplexos, sábios, como o professor Charles Richer. Existem nesses jovens reservas consideráveis de conhecimentos armazenados na consciência profunda e que daí transbordam para a consciência física, de modo que produzem as manifestações precoces do talento e do gênio. Posto que, parecendo anormais, não são, entretanto, mais do que consequência do labor e dos esforços continuados através dos tempos. É a essa reserva, a esse capital indestrutível do ser que F. Myers chama consciência subliminal. É a essa reserva, a esse capital indestrutível do ser que F. Myers chama consciência subliminal e que se encontra em cada um de nós. Revela-se não só no senso artístico, científico ou literário, mas também por todas as aquisições do espírito, tanto na ordem moral quanto na ordem intelectual. A concepção do bem, do justo, a noção do dever são muito mais vivas em certos indivíduos e em certas raças do que noutros. Não resultam somente da educação atual, como se pode reconhecer por uma observação atenta dos indivíduos nas suas impulsões espontâneas, mas também do cabedal próprio que trazem ao nascer. A educação desenvolve esses germes nativos, faz se expandam e produzem todos os seus frutos, mas por si só seria incapaz de incubar tão profundamente aos recém-vindos as noções superiores que lhes dominam toda a existência, o que cotidianamente é verificado nas raças inferiores refratárias a certas ideias morais e sobre quem a educação pouco influência tem. Os antecedentes explicam igualmente as anomalias estranhas de seres com caráter selvagem, indisciplinado, malfazejo, que aparecem de repente em centros honestos e civilizados. Tem-se visto filhos de boa família cometerem roubos, atearem incêndios, praticarem crimes com audácia e habilidade consumadas, sofrerem condenações e desonrarem o nome que usavam. Em certas crianças, citam-se atos de ferocidade sanguinária que não encontram explicação nem nos seus próximos parentes, nem na sua ascendência. Adolescentes, por exemplo, matam os animais domésticos que lhes caem nas mãos, depois de os terem torturado com rematada crueldade. Em sentido oposto, podem registrar-se casos de dedicação extraordinários
pela idade dos que os praticam. Salvamentos são efetuados com reflexão e decisão por crianças de 10 anos e de menos idade até. Tais indivíduos, como os precedentes, parecem trazer para este mundo disposições particulares que não se encontram nos seus parentes. Assim como se veem anjos de pureza e doçura nascerem e crescerem em meios grosseiros e depravados, assim também se encontram ladrões e assassinos em famílias virtuosas, num e noutro caso, em condições tais que nenhum precedente atávico pode dar a chave do enigma. Todos esses fenômenos, na sua variedade infinita, têm sua origem no passado da alma, nas suas numerosas vidas humanas que ela percorreu. Cada um traz ao nascer os frutos da sua evolução, a intuição do que aprendeu, as aptidões adquiridas nos diversos domínios do pensamento e da obra social, na ciência, no comércio, na indústria, na navegação, na guerra, etc. Traz habilidade para tal coisa, de preferência a tal outra, segundo a sua atividade se exercitou num ou no outro sentido. O espírito tem capacidade para os estudos mais diversos, mas no curso limitado da vida terrestre, por efeito das condições ambientes, por causa das exigências materiais e sociais, geralmente só se aplica ao estudo de um número restrito de questões e, desde que sua vontade se encaminhou para qualquer dos vastos domínios do saber, em razão das suas tendências e das noções em si acumuladas, sua superioridade neste sentido declara-se e define cada vez mais, repercute de existência em existência, revelando-se em cada vinda à arena terrestre por manifestações cada vez mais precoces e mais acentuadas. Daí as crianças prodígios e, em forma menos distinta, as vocações, as predisposições nativas, daí o talento, o gênio, que são o resultado de esforços perseverantes e contínuos para um objetivo determinado, que a alma é chamada, todavia, a entrar na posse de todas as formas do saber e não a restringir-se a algumas necessidades de estágios sucessivos, demonstra-se pelo simples fato da lei de um desenvolvimento sem limites. Do mesmo modo que a prova das vidas anteriores é estabelecida pelas aquisições realizadas antes do nascimento, a necessidade das vidas futuras impõe-se como consequência dos nossos atos atuais, consequência que, para campo de ação, exige condições e meios em harmonia com o estado das almas. Atrás de nós temos um infinito de promessas e esperanças, mas de todo esse esplendor de vida, a maior parte dos homens só vê e só quer ver o mesquinho fragmento da existência atual, existência de um dia que eles creem sem véspera e sem amanhã. Daí a fraqueza do pensamento filosófico e da ação moral na nossa época. O trabalho anterior que cada espírito efetua pode ser facilmente calculado, medido pela rapidez com que ele executa de novo um trabalho semelhante sobre um mesmo assunto, ou também pela prontidão com que assimila os elementos de uma ciência qualquer. Deste ponto de vista, é de tal modo considerável a diferença entre os indivíduos que seria incompreensível sem a noção das existências anteriores. Duas pessoas igualmente inteligentes, estudando determinada matéria, não a assimilarão da mesma forma. Uma alcançar-lhe-á à primeira vista os menores elementos, a outra só à custa de um trabalho lento e de uma aplicação porfiada conseguirá penetrá-la. É que uma já tem conhecimento dessa matéria e só precisa recordá-la, ao passo que a outra se encontra pela primeira vez dentro de tais questões. O mesmo se dá com certas pessoas que facilmente aceitam tal verdade, tal princípio, tal ponto de uma doutrina política ou religiosa, ao passo que outras só com o tempo e a força de argumentos se convencem ou deixam convencer-se. Para umas é coisa familiar ao seu espírito e estranha para outras. Vimos que as mesmas considerações são aplicáveis à variedade tão grande de caracteres
e das disposições morais. Se a noção das preexistências, a diversidade sem limite das inteligências e das consciências ficaria sendo um problema insolúvel e a ligação dos diferentes elementos do eu num todo harmonioso tornar-se-ia fenômeno sem causa. Sem a noção das preexistências, a diversidade sem limite das inteligências e das consciências ficaria sem um problema, sendo um problema insolúvel e a ligação dos indiferentes. Recapitulando. Sem a noção das preexistências, a diversidade sem limite das inteligências e das consciências ficaria sendo um problema insolúvel e a ligação dos diferentes elementos do eu num todo harmonioso tornar-se-ia fenômeno sem causa. O gênio, dizíamos, não se explica pela hereditariedade, nem pelas condições do meio. Se a hereditariedade pudesse produzir o gênio, ele seria muito mais frequente. A maior parte dos homens célebres teve ascendentes de inteligência medíocre e sua descendência foi-lhes notoriamente inferior. Sócrates e Joana d'Arc nasceram de famílias obscuras. Sábios ilustres saíram dos centros mais vulgares, por exemplo, Bacon, Copérnico, Galvani, Kepler, Hume, Kant, Locke, Malebranche, Moore, Spinoza, Laplace, etc. J. Rousseau, filho de um relojoeiro, apaixona-se pela filosofia e pelas letras na loja do seu pai. D'Alembert, enjeitado, foi encontrado na soleira da porta de uma igreja e criado pela mulher de um vidreiro. Nem a ascendência, nem o meio explicam as concepções geniais de Shakespeare. Os fatos não são menos significativos quando considerados a descendência dos homens de gênio. Seu poder intelectual desaparece com eles, não se encontra em seus filhos. A prole conhecida de tal ou tal grande poeta ou matemático é incapaz das obras mais elementares nestas duas espécies de trabalhos. A maior parte dos homens ilustres teve filhos estúpidos ou indignos. Péricles gerou 2 patetas, que foram Paralas e Xântipo. De semelhanças de outra natureza, mas igualmente acentuadas, encontram-se em Aristipo e seu filho Lisímaco, em Tucídides e Milésias, Sófocles, Aristarco e Temístocles não foram mais felizes com os filhos. Que contraste entre Germânico e Calígula, entre Cícero e seu filho, Vespasiano e Domiciano, Marco Aurélio e Cômodo. E que dizer dos filhos de Carlos Magno, de Henrique, de Pedro o Grande, de Goethe, de Napoleão? Há, contudo, casos em que o talento, a memória, a imaginação, as altas faculdades do espírito parecem hereditárias. Essas semelhanças psíquicas entre pais e filhos explicam-se pela atração e simpatia. São espíritos similares, atraídos uns para os outros por inclinações análogas e que antigas relações uniram. Generans, generat, sibi e simile. Tal fato pode, o que diz respeito às aptidões musicais, ser verificado nos casos de Mozart e do jovem Pepito, os quais são, no entanto, muito superiores aos seus ascendentes. Mozart brilha entre os seus como um sol entre planetas obscuros. As capacidades musicais da sua família não bastam para fazer-nos compreender que os 4 anos tenha podido revelar conhecimentos que ninguém lhe havia ensinado e mostrar ciência profunda das leis da harmonia. De todos os Mozart, foi o único que se tornou célebre. Evidentemente, as altas inteligências, a fim de manifestarem-se com mais liberdade, suas faculdades, escolhem para reencarnar um meio em que haja comunhão de gostos, em que os organismos materiais se vão de geração em geração, acomodando as aptidões cuja aquisição elas prosseguem. Dá-se isso particularmente com os grandes músicos, para quem condições especiais de sensação e percepção são indispensáveis.
mas na maior parte dos casos o gênio aparece no seio de uma família sem antecessor, nem sucessor no encadeamento das gerações. Os grandes gênios moralizadores, os fundadores de religiões, Lao Tse, Buda, Zaratustra, Cristo e Maomé, pertencem a esta classe de espíritos. A mesma classe pertencem também poderosas inteligências que tiveram neste mundo os nomes imortais de Platão, Dante, Newton, Giordano Bruno, etc. Se as exceções fulgurantes ou funestas criadas numa família pelo aparecimento de um homem de gênio ou de um criminoso fossem casos de atavismos, deve-se encontrar na genealogia respectiva o avoengo que serviu de modelo, de tipo primitivo a essa manifestação. Ora, quase nunca isso se dá, quer num, quer noutro sentido. Poderiam perguntar-nos como conciliaremos estas dessemelhanças com a lei das atrações e das semelhanças, que parece presidir a aproximação das almas. A penetração em certas famílias de seres sensivelmente superiores ou inferiores, que vêm dar ou receber ensinamentos, exercer ou sofrer novas influências, é facilmente explicável. Pode resultar do encadeamento dos ensinos comuns, que em certos pontos se tornam a unir e se enlaçam como consequência de afeições ou ódios mútuos do passado. Forças igualmente atrativas que reúnem as almas em planos sucessivos na vasta espiral de sua evolução. Seria possível explicar pela mediunidade os fenômenos acima apontados? Alguns o tentaram. Nós mesmos, numa obra precedente, reconhecemos que o gênio deve muito à inspiração e que esta é uma das formas da mediunidade, mas acrescentávamos que, mesmo nos casos em que esta faculdade especial nitidamente se desenha, não se pode considerar o homem de gênio como um simples instrumento, assim como é, antes de tudo, o médium propriamente dito. O gênio, dissemos nós, é principalmente a aquisição do passado, o resultado de pacientes estudos seculares, de lenta e dolorosa iniciação. Estes antecedentes desenvolveram no ser uma profunda sensibilidade que o torna acessível às influências elevadas. Há diferenças apreciáveis entre as manifestações intelectuais das crianças prodígio e a mediunidade, tomada no seu sentido geral. Esta tem um caráter intermitente, passageiro, anormal. O médium não pode exercer sua faculdade a cada momento, quando quer. São precisas condições especiais, difíceis, às vezes, de reunir, ao passo que as crianças prodígio podem utilizar seus talentos a cada segundo, constantemente, como nós mesmos o podemos fazer com as nossas próprias aquisições mentais. Se analisarmos com cuidado os casos apontados, reconheceremos que o gênio dos jovens prodígios lhes é muito pessoal, a aplicação dele é regulada por sua própria vontade. Suas obras, por mais originais e admiráveis que pareçam, ressentem-se sempre da idade de seus autores e não têm o cunho que apresentariam se emanassem de uma alta inteligência estranha. Há em sua maneira de trabalhar e proceder ensaios, perplexidades, tateamentos que não se produziriam se eles fossem os instrumentos passíveis de um espírito superior. Foi o que verificamos nomeadamente em Pepito, de cujo caso nos ocupamos mais largamente. Seria também admissível, sem daí advir enfraquecimento para a doutrina da reencarnação, que em certos indivíduos estas duas coisas, a aquisição pessoal e a inspiração exterior, se combinem e completem uma pela outra. É sempre a esta doutrina que se deve ir buscar armas quando se trata de atacar por qualquer lado que seja o problema das desigualdades. As almas humanas estão mais ou menos desenvolvidas segundo suas idades e, principalmente, segundo o emprego que fizeram do tempo que têm vivido. Não fomos
todos lançados no mesmo instante ao turbilhão da vida. Não temos caminhado todos a passo igual, não temos desfiado todos do mesmo modo o rosário de nossas existências. Percorremos uma estrada infinita, daí procede a razão porque tão diferentes nos parecem as nossas situações e os nossos valores respectivos, mas para todos o alvo é o mesmo. Sob o açoite das provas, o aguilhão da dor, sobem todos, todos se elevam. A alma não é feita de uma vez só. A si mesma se faz, se constrói através dos tempos. Suas faculdades, suas qualidades, seus haveres intelectuais e morais, em vez de se perderem, capitalizam-se, aumentam de século para século. Pela reencarnação, cada qual vem para prosseguir neste trabalho, para continuar a tarefa de ontem, a tarefa de aperfeiçoamento que a morte interrompeu. Daí a brilhante superioridade de certas almas que têm vivido muito, granjeado, muito trabalhado muito. Daí os seres extraordinários que aparecem aqui e ali na história e projetam vivos clarões no caminho que a humanidade percorre. Sua superioridade vem somente da experiência e dos labores acumulados. Considerada a esta luz, a marcha da humanidade reveste aspecto grandioso. A humanidade vai vagarosamente saindo da escuridão das idades, emerge das trevas da ignorância e da barbárie e avança pausadamente no meio dos obstáculos e das tempestades. Sobe pela via áspera, e cada volta do caminho lobriga melhor os altos cimos, as cumeadas luminosas onde imperam a sabedoria, a espiritualidade, o amor. Esta marcha coletiva é também a marcha individual, a de cada um de nós, porque essa humanidade somos nós mesmos, não os mesmos seres que depois de certo tempo de descanso no espaço voltam de século a século até que estejam preparados para uma sociedade melhor, para um mundo mais belo. Esta marcha coletiva é também a marcha individual, a de cada um de nós, porque essa humanidade somos nós mesmos, são os mesmos seres que, depois de certo tempo de descanso no espaço, voltam de século a século até que estejam preparados para uma sociedade melhor, para um mundo mais belo. Fizemos parte das gerações extintas e havemos de pertencer às gerações futuras. Formamos, na realidade, uma imensa família humana em marcha para realizar o plano divino nela inscrito, o plano dos seus magníficos destinos. Para quem quer prestar atenção, um passado inteiro vive e freme em nós. Se todas as coisas antigas têm tantos atrativos aos nossos olhos, se avivam em nossas almas tantas impressões profundas, às vezes dolorosas, se nos sentimos viver a vida dos homens de outrora, sofrer os seus males, é porque essa história é a nossa. A solicitude com que estudamos, com que agasalhamos a obra de nossos antepassados, as impulsões súbitas que nos levam para tal causa ou tal crença, não têm outra razão de ser. Quando percorremos os anais dos séculos, apaixonando-nos por certas épocas, quando todo o nosso ser anima e vibra as recordações heróicas da Grécia ou da Gália da Idade Média, das cruzadas, da Revolução, é o passado que sai da sombra, que se anima e revive. Através da teia urdida pelos séculos, tornamos a encontrar as próprias angústias, as aspirações, os dilaceramentos de nosso ser. Momentaneamente, esta recordação está em nós, coberta por um véu, mas se interrogássemos nossas subconsciências, ouviríamos sair das suas profundezas vozes, às vezes vagas e confusas, outras vezes estridentes. Estas vozes far-nos-iam de grandes epopeias, de imigrações de homens, de cavalgadas furiosas que passam como furacões, arrebatando tudo para a escuridão e para a morte. Entreter-nos-iam também com as vidas humildes, despercebidas, com as lágrimas silenciosas, com os sofrimentos esquecidos, com as horas pesadas e monótonas passadas
a meditar, a produzir, a orar no silêncio dos claustros ou com a vulgaridade das existências pobres e desgraçadas. A certas horas, o mundo inteiro, obscuro, confuso, misterioso, acorda e vibra em nós. O mundo cujos murmúrios, cujos rumores nos comovem e nos inebriam. É a voz do passado. No transe do sonambulismo, é ela que nos fala e nos conta das vicissitudes da nossa pobre alma, errante através do mundo. Diz-nos que o nosso eu atual é feito de numerosas personalidades que nele se vão juntar como os afluentes num rio. Que o nosso princípio de vida animou muitas formas, cuja poeira repousa entre os destroços dos impérios, sob os restos das civilizações extintas. Todas essas existências deixaram no mais profundo de nós mesmos vestígios, lembranças, impressões indeléveis. O homem que se estuda e observa sente que tem vivido e que há de viver, herda de si mesmo, colhendo no presente o que semeou no passado e semeando para o futuro. Assim se afirmam a beleza e a grandeza da concepção das vidas sucessivas que vêm completar a lei de evolução entrevista pela ciência. Exercendo sua ação simultaneamente em todos os domínios, ela distribui a cada um segundo suas obras e mostra-nos, acima de tudo, essa majestosa lei do progresso, que rege o universo e dirige a vida para estados cada vez mais belos, cada vez melhores. Já respondemos às objeções que, logo à primeira vista, o esquecimento das vidas anteriores traz ao pensamento. Resta-nos refutar outras de caráter já filosófico, já religioso, que os representantes das igrejas opõem de boa mente a doutrinas das reencarnações. Bom, em primeiro lugar, eles dizem essa doutrina é insuficiente sob o ponto de vista moral, abrindo ao homem tão vastas perspectivas para o futuro, deixando-lhe a possibilidade de reparar tudo nas suas existências vindouras. A cocoração... Em primeiro lugar, dizem os antagonistas, essa doutrina é insuficiente sobre o ponto de vista moral, abrindo ao homem tão vastas perspectivas para o futuro, deixando-lhe a possibilidade de reparar tudo nas suas existências vindouras. Tudo, vícios e a indolência. Tal pensamento não oferece estímulo de bastante poder e eficácia para a prática do bem, e por todas essas razões é menos enérgico que o temor de um castigo eterno depois da morte, dizem eles, contra a reencarnação. A teoria das penas eternas não é, como vimos, no próprio pensamento da Igreja, mais do que um espantalho destinado a amedrontar os maus, mas a ameaça do inferno, o temor dos suplícios, eficaz nos tempos de fé cega, já hoje não reprime a ninguém. No fundo, é uma impiedade para com Deus, de quem se faz um ser cruel, castigando sem necessidade e sem ser para corrigir. Em seu lugar, a doutrina das reencarnações mostra-nos a verdadeira lei dos nossos destinos e, com ela, a realização do progresso e da justiça no universo, fazendo-nos conhecer as causas anteriores dos nossos males, põe em termo a concepção iníqua do pecado original, segundo a qual toda a descendência de Adão, isto é, toda a humanidade, sofreria o castigo das fraquezas do primeiro homem. É por isso que sua influência moral será mais profunda que a das fábulas infantis do inferno e do paraíso. Aporá freio às paixões, mostrando-nos as consequências dos nossos atos, recaindo sobre a nossa vida presente, as nossas vidas futuras, semeando nelas germes de dor ou de felicidade, segundo a nossa semeadura, ensinando-nos que a alma é tanto mais desgraçada quanto mais imperfeita e culpada, e estimulará os nossos esforços para o bem. É verdade que é inflexível esta doutrina, mas pelo menos proporciona o castigo, a culpa e, depois, a reparação. Fala-nos de reabilitação e esperanças. Ao passo que o crente ortodoxo, imbuído da ideia de que a confissão e a absolvição lhe apagam os pecados, afaga uma esperança vã e prepara para si próprio decepções na outra vida.
O homem cuja mente foi iluminada pela nova luz aprende a retificar o seu proceder, a precatar-se, a preparar com cuidado o seu futuro. Há outra objeção que consiste em dizer-se: se estamos convencidos de que os nossos males são merecidos, de que são consequência da lei de justiça, tal crença terá por efeito extinguir em nós toda piedade, toda compaixão pelos sofrimentos alheios, sentir-nos-emos menos inclinados a socorrer, a consolar nossos semelhantes. Deixaremos livre curso às suas provações, pois que devem ser para eles uma expiação necessária e um meio de adiantamento, dizem os antagonistas da reencarnação. Essa objeção é especiosa, emana de fonte interessada. Consideremos primeiramente a questão sobre o ponto de vista social, examiná-la-emos depois no nosso sentido individual. O moderno espiritualismo ensina-nos que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma sorte comum. As imperfeições sociais de que todos mais ou menos sofremos são o resultado de nossos erros coletivos no passado. Cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. A educação das almas humanas obriga-as a ocupar situações diversas. Todas têm de passar alternadamente pela prova da riqueza e pela da pobreza, do infortúnio, da doença, da dor. A todas as misérias deste mundo que não o atingem, o egoísta fica alheio e diz: depois de mim, o dilúvio. Crê a morte ou subtrai a ação das leis terrestres e as convulsões da sociedade. Com a reencarnação, muda o ponto de vista. Será forçoso voltar e sofrer os males que contávamos legar aos outros. Todas as paixões, todas as iniquidades que tivermos tolerado, animado, sustentado, seja por fraqueza, seja por interesse, voltar-se-ão contra nós. O meio social em prol do qual nada tivemos feito, constranger-nos-á com toda a força dos seus braços. Quem esmagou, quem explorou os outros, será por sua vez em uma nova vida, ou até mesmo nessa, explorado e esmagado. Quem semeou a divisão, o ódio, sofrerá os efeitos. O orgulhoso será desprezado e o espoliador expoliado. Aquele que fez sofrer, sofrerá. Se quiserdes assentar em bases firmes o vosso próprio futuro, trabalhai, pois, desde já, em aperfeiçoar, em melhorar o meio em que haveis de renascer. Pensai na vossa própria reforma. É o que é indispensável fazer-se para que as misérias coletivas sejam vencidas pelo esforço de todos. Aquele que, podendo ajudar os seus semelhantes, deixa de fazê-lo, falta a lei de solidariedade. Quanto aos males individuais, diremos, colocando-nos em outro ponto de vista, não somos juízes das medidas exatas onde começa e onde acaba a expiação. Sabemos, porventura, quais são os casos em que há expiação? Muitas almas, sem serem culpadas, mas ávidas de progresso, pedem uma vida de provas para mais rapidamente efetuarem sua evolução. O auxílio que devemos a estas almas pode ser uma das condições de seu destino, como do nosso, e é possível que estejamos adrede colocados em seu caminho para aliviá-las, esclarecer, confortar, sempre que se nos ofereça o mínimo ensejo de nos tornarmos úteis e prestativos, e deixamos de ser, há de nossa parte mau cálculo, porquanto todo bem e todo mal feito remontam à sua origem com os seus efeitos. Fora da caridade não há salvação, disse Allan Kardec. Tal é o preceito por excelência da moral espírita. O sofrimento, onde quer que se manifeste, deve encontrar corações compassivos, prontos a socorrer e consolar. A caridade é a mais bela das virtudes. Só ela dá acesso aos mundos felizes. Muitas pessoas, para quem a vida foi rude e difícil, aterram-se com a perspectiva de a renovarem indefinidamente. Esta longa e penosa ascensão através dos tempos
e dos mundos enche de pavor aqueles que, tomados de fadiga, contam com um descanso imediato e uma felicidade sem fim. É certo que se precisa ter têmpera na alma para contemplar sem vertigem essas perspectivas imensas. A concepção católica era mais sedutora para as almas tímidas, para os espíritos indolentes, que, segundo ela, poucos esforços tinham a fazer para alcançar a salvação. A visão do destino é formidável. Só espíritos vigorosos podem considerá-lo sem fraquejar, encontrar na noção do destino o incentivo necessário, a compensação dos pequenos hábitos confessionais, a calma e a serenidade do pensamento. Uma felicidade que é preciso conquistar à custa de tantos esforços amedronta mais do que atrai as almas humanas, fracas ainda em grande parte e inconscientes do seu magnífico futuro. A verdade, porém, está acima de tudo. Aqui, portanto, não estão em jogo as nossas conveniências pessoais. A lei, agrada ou não, é lei. É dever nosso subordinar-lhe os nossos desígnios e atos e não lhe pertence a ela dobrar-se às nossas exigências. A morte não pode transformar um espírito inferior em espírito sábio e elevado. Somos nesta, como na outra vida, o que nós fizemos intelectual e moralmente. Isto é demonstrado por todas as manifestações espíritas. Há quem diga, entretanto, que só as almas perfeitas penetrarão nos reinos celestes e, por outro lado, restringem os meios de aperfeiçoamento ao círculo de uma vida efêmera. Pode alguém vencer suas paixões, modificar seu caráter durante uma única existência? Se alguns o têm conseguido, que pensar da multidão dos seres ignorantes e viciosos que povoam o nosso planeta. É admissível que sua evolução se restrinja a essa curta passagem pela Terra, onde encontrarão também os que se tornaram culpados de grandes crimes, as condições necessárias à reparação. Se não fosse nas reencarnações ulteriores, tornaríamos forçosamente a cair no labirinto do inferno, mas um inferno perpétuo é tão impossível como um paraíso eterno, porque não há ato, por mais louvável, nem crime, por mais horrendo, que produza uma eternidade de recompensas ou de castigos. Basta considerarmos a obra da natureza, desde a origem dos tempos, para verificarmos por toda parte a lenta e tranquila evolução dos seres e das coisas que tanto se ajusta ao poder divino e que todas as vozes do universo proclamam. A alma humana não escapa a esta regra soberana. Ela é a síntese, o remate deste esforço prodigioso, o último anel da cadeia que se desenrola desde as mais profundas camadas da vida e cobre o globo inteiro. Não é no homem que se resume toda a evolução dos reinos inferiores e que aparece fulgente o princípio sagrado da perfectibilidade. Não é no homem que se resume toda a evolução dos reinos inferiores e que aparece fulgente o princípio sagrado da perfectibilidade. Não é este princípio a sua própria essência e como que o selo divino impresso em sua natureza? E se assim é, como admitir que a inteligência humana possa estar colocada fora das leis imponentes emanadas da causa primária das inteligências? A onda de vida que rola suas águas através das idades para chegar ao ser humano e que, em seu curso, é dirigida pela lei grandiosa da evolução, pode ir terminar na imobilidade? Por toda a parte, na natureza e na história, está escrito o princípio do progresso. Todo movimento que ele imprime, as forças em ação no nosso mundo, vai ter ao homem. Pode, pois, pretender-se que a parte essencial do homem, o seu eu, a sua consciência, escape à lei de continuidade e progresso? Não. A lógica, sem falar dos fatos, demonstra que a nossa existência não pode ser única. O drama da vida não pode constar de um só ato.
Ele é indispensável uma continuação, um prolongamento, pelos quais se explicam e esclarecem as incoerências aparentes e as obscuridades do presente. Requer um encadeamento de existências solidárias, uma das outras, realçando o plano e a economia que presidem aos destinos dos seres humanos. Resultará daí estarmos condenados a um labor improbo e incessante? A lei da ascensão recua indefinidamente o período de paz e descanso? De modo algum. À saída de cada vida terrestre, a alma colhe o fruto das experiências adquiridas, aplica suas forças e faculdades ao exame da vida íntima e subjetiva, procede ao inventário da sua obra terrestre, assimila as partes úteis e rejeita o elemento estéril. É a primeira ocupação na outra vida, o trabalho por excelência de recapitulação e análise. O recolhimento entre os períodos de atividade terrestre é necessário. Todo ser que segue a vida normal dele recebe, ao seu turno, os benefícios. Dizemos recolhimento porque, na realidade, o espírito, no estado livre, ignora o descanso. A atividade é sua própria natureza. Essa atividade não é visível no sono. Só os órgãos materiais de transmissão sentem fadiga e, pouco a pouco, periclitam. Na vida do espaço, são desconhecidos esses obstáculos. O espírito pode consagrar-se sem incômodo e sem coação até a hora da reencarnação às missões que lhe cabem. O regresso à vida terrestre é para ele como que um rejuvenescimento. Em cada renascimento, a alma reconstitui para si uma espécie de virgindade. O esquecimento do passado, qual leite benfazejo e reparador, torna a fazer dela um ser novo, que repete a ascensão vital com mais ardor. Cada vida realiza um progresso. Cada progresso aumenta o poder da alma e aproxima do estado de plenitude. Esta lei mostra-nos a vida eterna em sua amplitude. Todos nós temos um ideal a realizar, a beleza suprema e a suprema felicidade. Encaminhamo-los para este ideal com mais ou menos rapidez segundo a impulsão dos nossos impetos e a intensidade dos nossos desejos. Não existe nenhuma predestinação. Nossa vontade e nossa consciência, reflexo vivo da nossa norma universal, são nossos arbítrios. Cada existência humana estabelece as condições do que se há de seguir. Não existe nenhuma predestinação. Nossa vontade e nossa consciência, reflexo vivo da norma universal, são nossos árbitros. Cada existência estabelece as condições do que se há de seguir. Seu conjunto constitui a plenitude do destino, isto é, a comunhão com o infinito. Pergunta-nos muitas vezes como podem a expiação e o resgate das faltas passadas ser meritórios e fecundos para o espírito reencarnado se este, esquecido e inconsciente das causas que o oprime, ignora atualmente o fim e a razão de ser de suas provações. Vimos que o sofrimento não é forçosamente uma expiação. Toda a natureza sofre, tudo o que vive, a planta, o animal e o homem, está sujeito à dor. O sofrimento é principalmente um meio de evolução, de educação, mas no caso em questão é preciso lembrar que se deve estabelecer distinção entre a inconsciência atual e a consciência virtual do destino do espírito reencarnado. Quando o espírito compreende a luz intensa do além, que lhe é absolutamente necessário uma vida de provações para apagar os lamentáveis resultados de suas existências anteriores. Esse mesmo espírito, no movimento de plena inteligência e plena liberdade, escolhe ou aceita espontaneamente a reencarnação futura com todas as consequências que ela acarreta. Aí compreendido o esquecimento do passado, que se segue ao ato da reencarnação. Esta vista inicial, clara e completa do seu destino no momento preciso em que o espírito aceita o nascimento, basta amplamente para estabelecer a consciência, a responsabilidade e o mérito dessa nova vida. Dela conserva neste mundo a intuição velada,
o instinto adormecido, que a menor reminiscência, o menor sonho bastam para acordar e fazer reviver. É por esse laço invisível, mas real e possante, que a vida atual se liga à vida anterior do mesmo ser e constitui a unidade moral e a lógica implacável de seu destino. Se já o demonstramos, não nos lembramos do passado, é porque, as mais das vezes, nada fazemos para despertar as recordações adormecidas, mas a ordem das coisas não deixa, por isso, de subsistir. Nenhum elo da cadeia magnética do destino se obliterou e, ainda menos, se quebrou. O homem de idade madura não se lembra do que fez na meninice. Deixa, por isso, de ser a criancinha de outrora e de lhe realizar as promessas. O grande artista que, ao entardecer de um dia de labor, cede ao cansaço e adormece, não retém durante o sono o plano virtual, a visão íntima da obra que vai prosseguir, que vai continuar assim que acordar.